Já vou começar introduzindo então esse momento. Bem-vindo a quem chegou agora. Então essa programação faz parte da semana de pós-graduação da ESC e do ICMC e hoje com as atividades voltadas principalmente ao programa de Engenharia Mecânica, né? Então quero agradecer a presença aí do Denis, do Rogério, do Ítalo, do Fernando e do Hélio, que vão ser os membros aí dessa mesa redonda, que são todos alunos do programa, né? Cada um de uma área diferente, um orientador diferente. E a ideia dessa mesa redonda é a gente apresentar um pouco de alternativas para as bolsas do programa, que são as bolsas CAPES e CNPq. Então, cada um deles vai apresentar um pouquinho da história deles, um pouquinho de como que... apresentação pessoal mesmo, e também de como que eles conseguiram financiamento tirando essa parte das bolsas do programa, né? Então, tem gente que é professor do IFISP, tem gente que é professor substituto em alguma universidade, ou professor particular, tem Bolsa FAPESP, trabalhou em uma empresa, então mostrar essas diferentes alternativas que a faculdade, que a gente tem durante a faculdade e como que cada uma delas se completa, né? A ideia é cada um falar 10, 12 minutinhos, então a gente vai ter esse primeiro momento aí até 11h30 mais ou menos, e a ideia no final é a gente abrir para perguntas, e você pode fazer perguntas direcionadas para cada um deles ou uma pergunta geral, né? Então eu vou passar então a palavra ao Denis, que é o primeiro convidado aí, que ele possa se apresentar também e contar um pouquinho aí dos prós e os contras do caminho que ele escolheu. Muito obrigado aí, Denis. Bom dia a todos. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Fiquei muito feliz. E muito obrigado a todos vocês também que doaram um tempo de suas vidas para nos ouvir. Espero trazer uma contribuição e animar vocês a perseguirem o caminho da pós, que é um caminho muito promissor, tanto pessoal quanto em relação à sociedade, que é um dos temas aí da nossa semana de pós-graduação, né? Bom, em relação à minha formação acadêmica, a minha primeira faculdade foi em tecnologia de automação, fiz FATEC, depois eu fiz engenharia de controle e automação, e nesse tempo eu trabalhava em uma usina, então não havia condições de fazer um mestrado que exigisse mais tempo do que eu tinha disponível. Mas em 2016 eu entrei como professor efetivo no Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus Catanduva, e foi quando eu tive um incentivo da própria instituição a iniciar a pós-graduação, no mestrado e no doutorado. E, bom, além da melhora de tempo, né, de condições de tempo, houve também uma melhora expressiva no salário. E aí, nessa fase da minha vida que eu comecei o mestrado em engenharia mecânica aí na USP de São Carlos com o professor Dr. Adriano na área de dinâmica e mecatrônica, trabalhando com neuroreabilitação robótica. Bom, dada a circunstância de estar empregado, não haveria nem possibilidade legal e nem sentido, né, em ter uma bolsa. Uma das falas que eu ouvi agora há pouco foi em relação a você verificar se a sua bolsa, a extensão da sua bolsa vai prejudicar um colega, então, com o salário do Instituto Federal, era possível me manter na pós-graduação, e aí, dadas as circunstâncias atuais, não é interessante que a gente nem tente uma bolsa, né? Então, todo o percurso do meu mestrado, eu me mantive com o salário do IFE. Ao entrar no doutorado, eu continuei com o salário, né, normalmente, e continuo trabalhando no instituto, não saí, e houve uma melhora no sentido de tempo. Por quê? Durante o mestrado, eu fiz o mestrado e trabalhei, dei aulas no instituto, conduzi algumas pesquisas lá dentro, orientações de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, trabalhos de extensão, vários projetos, inclusive um dos projetos, até um pouco fora da área, foi de auxiliar na formulação de uma orquestra sinfônica, né, dentro do campus. Então, a vantagem do salário foi diferencial. O desafio foi conciliar um instituto com o mestrado, mas, ainda assim, era melhor do que quando eu estava trabalhando na usina antes de entrar no instituto, né?
Já no doutorado, eu consegui um afastamento do Instituto Federal, que é um projeto que o Instituto tem, por assim dizer, e de conceder um afastamento das nossas funções, porém, ainda recebendo salário, para que nós possamos fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou até mesmo um pós-doc. Porque a instituição enxerga que eu fazendo essa especialização, essa pós-graduação em geral, eu vou contribuir de maneira positiva para o Instituto, trazendo para dentro da instituição novos recursos, novos conhecimentos, novas metodologias. Então, eu estou fazendo hoje meu doutorado, afastado do Instituto, porém recebendo o meu salário, o que, obviamente, né, me isenta da necessidade de uma bolsa proposta pelo programa. Bom, pessoal, então eu quero pontuar aqui com vocês algumas coisas da minha experiência que foram muito positivas, também os desafios que nós temos, nada é um mar de rosas, né? Sempre tem uma dificuldade ou outra, e se houver tempo, colocar aqui uma reflexão, porque eu acho que nós estamos aqui em 18 pessoas, é difícil que fora de nós, alguém que não esteja interessado em fazer uma pós, lute pela pós, né? Todo mundo é muito interessado no que a ciência traz, nos resultados da ciência. Você vê gente vendendo produto comum, falando comprovado pela ciência, mas pouca gente quer fazer ciência ou apoiar quem a faz. Enfim, em relação à questão financeira, eu tive muita vantagem em poder me manter no mestrado e no doutorado com o salário do IFE. Isso não gerou preocupações, porque me deu condições de viajar da minha cidade, que é Catanduva, até São Carlos, pude me manter em São Carlos quando foi necessário, pude comprar os recursos que eu utilizei com certa tranquilidade, como meu notebook, e ainda manter a minha vida social, minha vida pessoal, com um certo conforto. Eu sou casado, no começo do meu mestrado, meu casamento e também do meu mestrado, minha esposa não trabalhava, então a única fonte de renda aqui em casa era eu, e isso contribuiu muito para que eu pudesse fazer com certa tranquilidade o meu mestrado. Não foi uma preocupação da bolsa, e infelizmente eu vi alguns colegas que tinham uma bolsa de mestrado com valor que eu considero pequeno. Acho que é uma questão aí que já entra uma reflexão, né, que precisa ser revista com urgência os valores das bolsas, e até mesmo, o que é pior ainda, né, a incerteza de vai interromper a bolsa, não vai interromper. Às vezes a pessoa aí no final de mestrado ou doutorado, correndo o risco de não ter mais a fonte de renda que a mantém. Então, eu não tive essa dificuldade, e até o momento, né, graças a Deus, continuo não tendo. Os desafios que eu enfrentei foram, no mestrado, a falta da oportunidade de me dedicar exclusivamente, como eu falei, o mestrado eu ainda estava dando aulas no instituto, né, eu não me afastei, então, conciliar o tempo entre o mestrado e o trabalho no instituto foi desafiador, principalmente pela questão das cidades não serem tão próximas, né? Então, houve um desafio aí, principalmente no começo, quando eu tinha as aulas presenciais, e o tempo, né, a hora, o dia das aulas não estavam nas minhas mãos. Mas o meu orientador foi muito bacana, me auxiliou muito, né, nessa gestão, né, e aí eu consegui fazer também com tranquilidade. No doutorado, o desafio foi a pandemia, que eu acho que é um desafio para todos, né? Então, desafios aí não financeiros, mas a questão de laboratório, né, de interação com os colegas. Por mais que nós tenhamos os recursos tecnológicos, não temos aquele contato que é sempre legal. Desafios psicológicos, a questão da síndrome de impostor, né? Você sempre pensa que não está indo bem, e às vezes é difícil porque você
no laboratório consegue olhar para o lado e conversar com o teu colega sobre um assunto que você está trabalhando. Já em casa não é tão simples assim, né? Você não encontra alguém facilmente que lide com algo tão profundo quanto o que nós lidamos na pesquisa. E então a minha fala em relação à questão do auxílio, né, que eu tive financeiro dado ao meu salário, foi gratificante, foi bom e muito contribuiu. Os desafios foram na organização de tempo. E em relação a todos vocês que estão aqui, o que eu digo em relação ao Instituto Federal é uma instituição muito boa de se trabalhar, muito promissora, e foquem, se vocês desejam seguir uma carreira acadêmica, foquem na possibilidade de entrar no Instituto. O concurso hoje no Brasil está cada vez mais difícil, mas uma maneira de vocês principiarem ou terem uma experiência é através de professor substituto. Muitos professores do Instituto se afastam, como eu me afastei, e aí aparece uma necessidade por um professor substituto. É uma oportunidade de vocês entrarem na carreira acadêmica fora das monitorias tradicionais do curso, né? É uma experiência em que você navega sozinho mesmo, é importantíssima, conta pontos para concurso futuros, os meses que você trabalhar como professor substituto, conta pontos, não unicamente no Instituto, ok, pessoal? Qualquer outra instituição de ensino superior que vocês trabalhem, os meses contam pontos, geram experiências e vocês acabam conhecendo outras pessoas que podem, juntamente, contribuir para o trabalho de vocês, né? A pesquisa não precisa terminar quando a gente acaba o doutorado. Acho que até não faz muito sentido a gente passar 6, 8 anos numa pesquisa árdua e depois pegou o título e engaveta tudo, né? E aí, a reflexão, de uma maneira rápida, é assim, reflitam, não taquem pedras ainda em mim, mas reflitam. Uma pessoa, né, hoje, que trabalha, ela deve ou não receber bolsa para fazer um mestrado e um doutorado? Bom, a primeira resposta que nos vem à cabeça é não. Se ela trabalha, não faz sentido. Mas eu acho que, mesmo quem tenha... tá bem, Matheus, já estou... Mais 2 minutos, só para 1 minuto, na verdade, para concluir. Mas reflitam bem. Se uma pessoa trabalha e ela vai fazer um mestrado e um doutorado, ela vai acoplar novas tarefas. Ela pode não excluir as tarefas do trabalho, mas ela vai acrescentar uma lista de novas tarefas. Então, pensar numa bolsa para quem trabalha, eu acho que é saudável esse tipo de reflexão. Mas como assim? Aí temos que pautar. A reflexão que eu trago é, uma pessoa ela pode trabalhar e pode fazer um mestrado. Ela pode ter o salário e pode ter uma bolsa pertinente, proporcional ao mestrado, dentro de um tempo mínimo de participação. Não faz sentido, a pessoa trabalha, mas ela vai dedicar 1 hora por semana no mestrado ou doutorado. Não vai ser uma boa pesquisa. Então, há um tempo mínimo exigido para que a pessoa dedique ao mestrado e doutorado. E aí, ela vai poder trabalhar e fazer uma pesquisa, né, principalmente com mestrado e doutorado hoje profissionais, um possível caminho para isso. E aí, pessoal, poxa, mas vai faltar bolsa. Não, nós não temos que pensar assim, nós temos que exigir bolsas para todos. E por que eu trago essa proposta? Para estimular, pessoal, pessoas que não... que já se formaram e são muito bem qualificados para um mestrado e doutorado, a voltarem a trabalhar conosco. Nós temos uma visão, que eu acho uma visão ruim hoje, de que mestrado e doutorado é só para quem vai dar aula. E isso está levando o Brasil a não ter indústrias com pesquisa e desenvolvimento. Quem vai para a indústria, ela definitivamente deleta a possibilidade de mestrado e doutorado. E se nós resgatarmos essas pessoas, nós melhoramos a indústria, nós melhoramos... Bom, é um efeito dominó positivo, né? Então, fica uma reflexão, né? É uma ideia que eu coloquei aqui rapidamente, mas é só para provocar e vocês continuarem pensando depois da minha fala. Eu encerro aqui. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, Denis.
Edson, vou permitir sua pergunta agora, mas eu vou sugerir para todos deixarem as perguntas para o final. Vão anotando, mas pode fazer a pergunta agora e depois já vou passar a palavra para o Hélio. Se ele até que já for participar de alguma coisa, o Denis falou sobre professor substituto e o Hélio é professor substituto na Unesp. Edson, pode fazer sua pergunta. Não, eu só quero reforçar que aquilo que o Denis disse é algo que eu também apoio, desde que as universidades criem mecanismos regulatórios, né, que possam medir o desempenho ou o trabalho executado pelo discente. Valeu. Vou passar então para o Hélio e vão anotando as perguntas para no final a gente ter esse momento de troca de ideias. Hélio, fique à vontade aí. Eu vou dar um toque no chat quando der 10 minutos aí para saber que tá no finalzinho, mas fique à vontade aí. Muito obrigado pela participação. Beleza, Matheus, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Eu não tinha testado o microfone antes? Beleza. Então, eu agradeço aí o convite do Matheus, agradeço a presença de todo mundo, um bom dia a todos. E assim, eu não preparei nenhuma apresentação, que a minha ideia era mais falar sobre a minha experiência, né, como conseguir esse cargo que eu acabei conseguindo de uma forma mais informal mesmo, tá? Então, primeiro só para apresentar como que essa oportunidade ela apareceu para mim, tá? Vou falar um pouquinho de mim. Primeiro eu sou o Hélio, né, eu fiz graduação aqui na escola mesmo, tá? Eu fiz graduação em mecatrônica aqui na USP. Aí durante a graduação eu fiz um estágio, na indústria mecânica, né, na parte automobilística e ferroviária. Aí, terminando o estágio, surgiu a oportunidade de continuar na empresa, e, no fim das contas, eu refleti um pouco e decidi que o que eu queria mesmo era seguir carreira acadêmica. Então, eu queria fazer mestrado, fazer doutorado e fazer pesquisa e ser professor, né. Então, eu acabei vindo para o mestrado, fiz o mestrado com bolsa, fiz o doutorado com bolsa também, né, eu já tinha bolsa no doutorado, e chegando ali para o fim do doutorado, entrando em contato com alguns colegas mais avançados, assim, no laboratório, né, caras que já tinham terminado o doutorado ou já estavam fazendo um pós-doc, eles estavam relatando experiência de prestar concurso e não conseguir passar por não fazer esses pontinhos, né, que o Denis tinha comentado, por não ter experiência didática. O pessoal às vezes só fazia estágio pai, isso dá alguma pontuação, mas bem pouco, né? E eles acabavam, assim, pessoas que tinham uma publicação muito boa, né, tinham uma carreira como pesquisador muito boa, eles acabavam batendo na trave por não ter essa experiência didática, né? Daí eles me falaram, olha, aproveita essa oportunidade agora que a gente está na pandemia, tem essa possibilidade de aula remota, né? Então você conseguia prestar um concurso, às vezes, em um lugar mais distante, mais focado na sua área, né, que você tinha mais chances de passar e mais chances de desempenhar bem nas aulas, né. Eu falei, bom, eu acho que é hora de aproveitar isso, tá. Daí surgiu esse concurso no ano passado, na Unesp, de professor substituto, era para dar 2 disciplinas, e o concurso tinha duração de 1 ano e improrrogável, né. Então, o concurso as aulas iam começar em março de 2021, iam terminar em dezembro, e não tinha possibilidade de prorrogação, né. Eu falei, bom, vamos tentar. E como que funciona um concurso de professor substituto, tá? Para quem nunca chegou a dar uma olhada no edital. Ele é dividido em duas etapas, tá? Você tem a prova de títulos e a prova didática. No caso da Unesp, tá? Mas em diversas outras instituições é semelhante, a prova de títulos era dividida na sua formação, nas suas publicações e na sua experiência com o ensino, né? Então, formação é mestrado na área, doutorado na área, graduação na área, aí tem uma pontuação específica para cada uma dessas atividades, né, desses tipos de formação. Publicação é revista, no caso da Unesp, era revista periódica em revista A, a classificação A da CAPES, né, tinha uma pontuação, classificação B era outra pontuação, congresso internacional, nacional, tinha uma pontuação, livro ou capítulo de livro tinha uma pontuação também. E essa parte de ensino se você deu aula em ensino superior, ou se você deu aula
ensino fundamental e médio, eles pontuavam também. Ou o estágio pai, no caso aqui da USP, né, o estágio pai. Eles acabavam dando uma pontuação também. E a outra fase é a prova didática, né? A prova didática, eles sorteiam um tema, geralmente é assim, tá? No edital, eles têm a lista de temas. Aí, no dia que você vai fazer no dia anterior ao que você vai fazer a prova didática, eles sorteiam um tema e você tem 24 horas para preparar a aula, né? Aí, no dia seguinte, você vai lá e dá a aula. Em alguns casos, você tem que preparar um plano de aula também. No meu caso, na Unesp, não precisou. Mas, na maioria, hoje, você precisa preparar um plano de aula também. Tá? Enfim, é só comentando um pouquinho do meu resultado, tá? Eu senti essa falta de experiência didática já nesse concurso, tá? Porque na prova... Depois eles soltaram os resultados da prova, né? E eu acabei ficando em... Tá, é outra coisa, né? Eu acabei ficando em penúltimo na prova de títulos, tá? Porque a maior parte dos meus concorrentes já tinha experiência em ensino, tá? E eu só tinha um estágio pai. Eu tinha, acho que, dois estágios pai na época. Mas na prova didática eu acabei me saindo muito bem, né? Eu fiquei em primeiro, empatado com outro rapaz, que como ele tinha mais experiência didática, no geral ele acabou, na nota final, né? Ele ficou em primeiro e eu acabei ficando em segundo. Mas o rapaz acabou desistindo enfim, ele morava muito distante. Para você entrar na Unesp, você precisava viajar para São Paulo para fazer exame médico e viajar para Sorocaba, né, que era a cidade da Unesp, para assinar o contrato. O rapaz acabou desistindo, a experiência acabou vindo, a vaga acabou vindo para mim, tá? E no meu caso tinha um agravante, né? Eu tinha a bolsa, e quando você tem a bolsa, você precisa solicitar ao programa. Bom, vamos desde o princípio, né? Tem uma portaria da CAPES do CNPq que regulamenta você acumular a bolsa com um emprego, né? Com um salário. E no caso da portaria, eles até têm um espaço específico lá, dizendo que você pode assumir o emprego, especialmente no caso de docência, tá? Mas fica a cargo do seu orientador e do programa permitir ou não que você faça isso, né? E, geralmente, o programa vai avaliar o seu desempenho, né? Se você cumpriu as disciplinas, se você qualificou, se você está publicando, né? Se você está conseguindo realmente desempenhar bem no programa, né? Aí, dependendo da avaliação deles, eles vão te autorizar ou não, né? E no meu caso, acabaram autorizando para eu manter, inclusive porque a minha carga horária era muito pequena, né? Eu dava 2 disciplinas, e o salário também era muito menor que a bolsa. Tá? Era um salário de R$ 1.300, eu descontava alguns impostos, acabava recebendo R$ 1.200. Tá? Enfim, como que foi a experiência, tá? Eu achei uma experiência muito boa, como o Denis tinha comentado, assim, eu já tinha tido uma experiência no estágio pai, né? Mas a responsabilidade que você tem de carregar uma disciplina sozinho é bem diferente. Assim, você tem muito mais responsabilidade em você selecionar todo o conteúdo da disciplina, né, preparar as aulas, preparar os métodos de avaliação, você entrar em contato direto com os coordenadores do curso, né, para discutir sobre a ementa, discutir sobre algum problema de algum aluno, né. Diversas vezes você vai entrar em contato com alunos, assim, falando dos mais diversos problemas pessoais que eles podem ter. Tá? Enfim, é uma experiência muito boa e acaba enriquecendo bastante, assim, não só o seu currículo, né, mas a sua experiência didática, né, a sua forma de enxergar o ensino, a sua forma de preparar as disciplinas, né, de você atuar de fato como professor, né. Enfim, acho que os pontos positivos principais dessa experiência foram... tá, beleza, só um minutinho eu termino. Primeiro, ganhar uns pontinhos, né, que nem o Denis comentou, ganhar uns pontinhos nessa experiência didática, né, entrar em contato com os alunos mesmo, e de fato preparar uma disciplina, né, selecionar o conteúdo, preparar o material. Essa parte foi a que eu tive mais dificuldade, tá? Me tomou muito tempo preparar o material
para as aulas. E eu acho que o principal problema foi, principalmente no primeiro semestre, né, eu dei aula durante um ano. No primeiro semestre, eu gastei muito tempo para preparar material, então eu acabei diminuindo a velocidade um pouco no doutorado, né? Mas no segundo semestre, como eu já tinha bastante material pronto, basicamente no dia da aula eu dava uma olhadinha no dia anterior, né? Dava uma olhadinha no dia anterior, na aula, adicionava alguma coisa e depois, no dia seguinte, dava aula, né? Então, depois que você já tem material pronto, facilita bastante, né, no semestre seguinte, nos outros semestres, para você gastar menos tempo preparando as aulas, né? Isso também te ajuda quando você for prestar o concurso de efetivo, de fato, né, que você já tem bastante material pronto de aula para o seu concurso de efetivo, né? Então, era isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Iério, pela compartilhar sua experiência. Eu vou passar agora para o Rogério, que é um pouquinho diferente a experiência dele, que agora já uma faculdade particular, né? O Denis e o Hélio em instituições públicas, e o Rogério foi tanto professor como coordenador de um curso em uma faculdade particular. Rogério, está com você aí. Tô joia, Matheus. Acho que está funcionando em ordem, né? Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida. Vou travar aqui. Eu já estou compartilhando a tela. Bom, antes de mais nada, gostaria de dar meu bom dia a todos os presentes, agradecer também ao Matheus pelo convite e espero que a minha apresentação agregue um pouco aos alunos que estão entrando e aos que também já fazem parte do nosso programa. Dá boas-vindas também aos que estão entrando. Bom, a minha temática, então, como o Matheus já antecipou, é falar um pouquinho das universidades particulares. Antes disso, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou engenheiro mecânico, formado na Unesp, lá no campus de Ilha Solteira, em 2006. Estou um veterano de formatura. Possuo duas MBAs, né, uma em gestão de produção logística, aqui pela Unicef de São Carlos, e uma em docência do ensino superior pela Anhanguera Matão, em 2016. Percebam que essa MBA de docência de ensino superior já é focada para ensino superior mesmo, né, para preparar a pessoa para poder fazer suas aulas no ensino superior. Eu tenho formação como mestre em bioengenharia pela USP São Carlos e atualmente eu faço doutorado em engenharia mecânica pela USP também, no nosso departamento. Está iniciado em 2018, já tenho finalmente. Profissionalmente falando, vocês percebam que de 2006, né, até 2016, aí 2017 tem um gap muito grande, que foi quando eu trabalhei em empresa de maneira geral. Eu trabalhei 5 anos como gerenciamento de projetos de grande porte, né, na parte de caldeiras, em usinas de açúcar e álcool, na parte de cogeração de energia, ou seja, na construção, na montagem da caldeira propriamente dita nas usinas. Depois eu trabalhei 1 ano como engenheiro de controle de qualidade, como fornecedor da Leroy Merlin, acho que todo mundo conhece. Depois 1 ano como engenheiro de supervisor de soldas para uma empresa que fazia tubulações para a Petrobras, né, para as tubulações offshore da Petrobras, alto mar. Então, minha função era fazer a parte de supervisão de solda. E aí, a parte que nos interessa aqui na minha apresentação, que são 5 anos e meio como professor de ensino superior, para cursos de engenharia. Aí, quando eu falo engenharia, eu falo engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia controle e automação, e por aí vai, na Faculdade de Anhanguera, no campus de Matão. E depois eu também atuei como 1 ano como coordenador do curso de engenharia mecânica lá na Anhanguera Matão. Então, essa é a minha carreira profissional, que já está associada também com o que a gente está falando aqui nessa apresentação de hoje. Alguns desafios e dificuldades que que aconteceram ao longo desse período, basicamente dar o início à carreira de professor, né, que tanto o Denis quanto o Hélio já comentou que o começo aí é complicado, e depois também iniciar a parte de carreira como professor. Mas, basicamente, o que são esses desafios?
preparar as aulas teóricas e práticas, quando elas existem, né? Existem práticas também. Então, o que você vai colocar de conteúdo nas aulas teóricas e práticas é um desafio para você. Limitar o tempo, né? Saber o tempo que você vai gastar para fazer as aulas, tanto as teóricas quanto as práticas. Preparar as provas de maneira que seja adequada, porque você não pode fazer uma prova com qualquer pergunta, vamos assim dizer, então tem que ter cuidado para a preparação das provas. Preparar listas de trabalhos, seminários, né? Então, todos esses 4 primeiros itens fazem parte dessa temática de preparação de conteúdo, que o Hélio já destacou agora há pouco. Então, é uma dificuldade muito grande você saber o que colocar e como colocar. Até mesmo como você fazer uma pergunta de uma prova, tem que ser muito cuidado, porque, por exemplo, você coloca na prova lá, o que você acha? Quando você faz esse tipo de pergunta, o aluno fala assim, eu acho nada. Você tem que dar certo pro cara, porque ele tá certo, se ele não acha nada, ele tem razão. Então, tem que tomar muito cuidado para preparar, isso demanda tempo. No caso da instituição privada que eu trabalhava, eu tinha que participar de muitos cursos, então isso também era uma questão muito cobrada, então eu tinha que estar com cuidado, né, em participar. Nesse período, para vocês terem uma ideia, eu participei de mais de 100 cursos, com carga horária de meia hora até 40 horas semanais, né, semanais não, desculpe, né, tempo total, né, e também as atividades extras, que eu tinha como visitar escolas, participar de vestibulares, fazer recepção de alunos, participar de eventos, por aí vai. Então, os desafios e dificuldades estão diretamente associados ao tempo. Como o Hélio e o Denis disse anteriormente, você conseguir associar seu tempo de trabalho e estudos é o maior desafio de todos, porque você não pode dedicar única e exclusivamente ao trabalho e também não pode dedicar única e exclusivamente aos seus estudos, porque tem que gerenciar essa parte aí, porque seu trabalho está gerando tua renda, mas os teus estudos é o que está preparando o teu futuro, então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Então, aqui eu vou fazer uma continha de boteco, uma continha bastante simples, bastante... para ser didático com o que eu estou falando com a questão de tempo. Se você faz uma noite de aula com 3 horas e você faz 5 noites da semana, você vai precisar de 15 horas semanais única e exclusivamente na sala de aula. Obviamente que com a pandemia isso ficou um pouco diferente, porque você faz essas aulas no seu home office, vamos assim dizer. Mas antes você tinha que estar 15 horas na sala de aula numa semana. Quantas horas vão ser necessárias para preparar a aula? E quantas horas você vai dedicar aos seus estudos? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque para você preparar uma aula de 1 hora, você com certeza vai gastar muito mais do que 1 hora. E preparar uma noite de 3 horas de aula aí, com certeza você vai precisar, no mínimo, uma manhã no começo da tua carreira, vamos assim dizer. Depois, como ele disse, você já está com tuas aulas prontas, vamos assim dizer, e você só vai ajustando. Mas então, se você pensar em ser professor numa escola particular, tenha cuidado com o tanto de tempo que você vai dedicar às suas aulas. Algumas vantagens e aprendizados extras, vamos assim dizer, né? O que traz vantagem e quais são os aprendizados que a gente tem? Bom, a primeira e maior de todas que eu vejo é a experiência em ministrar aulas. Quando você é aluno pai, você tem uma experiência de fazer uma aulinha lá. Quando você é responsável pela disciplina, você tem que, então, distribuir todas as suas aulas, né, todo o seu conteúdo programático ao longo do semestre. Então, é uma experiência, a experiência de ministrar aula, muitas vezes tem uma sala gigante com 100, 120 alunos, e tinha, né, pelo menos, agora acho que já não tem mais. Então, é um desafio você prender a atenção de todos os alunos, de maneira que seja interessante a tua aula. A vantagem de desenvolver e preparar material didático, que é algo que você vai levar para a vida toda, né? As relações interpessoais, que são as relações com os alunos e outros professores, como o Denis destacou antes, o aluno te procura com todo tipo de dúvida possível e imaginável, umas fazem parte do que você vai dar aula, outras que não tem nada a ver, que é conteúdo pessoal dele, desafios que ele tem na empresa e traz para você, e você acaba tendo essa relação interpessoal de conhecimento. Conhecimento de alunos antes que eram desprezados, por exemplo, você não gostava de vibrações, mas de repente a instituição fala assim, olha, tem aula de vibrações, e aí, você pega, você não pega, você vai, você não vai, e se você falar que não vai, isso acaba não sendo muito bem visto, né? Então,
você acaba, assuntos que antes você deixava de lado, que você não curtia, que você desprezava, você passa a ter conhecimento e ter que se virar nos 30, porque os alunos vêm com as dúvidas. E outro ponto importantíssimo que eu destaco é a pontuação extra em concursos públicos, né? Qualquer semestre de aula vale ponto em concurso público, e isso é um diferencial, como já destacado pelo Denis e pelo Hélio anteriormente. Dicas que eu vou dar para vocês é ficar atento no site de vagas. Esses sites de vagas globais, né, muitas vezes tem as vagas das instituições de ensino particulares lá. Se você tiver necessidade, se você tiver interesse, envie direto um currículo direto para as instituições de ensino superior, tipo, a Unicep aqui em São Carlos, eu vou mandar direto para a Unicep, tem a SER aqui em Porto Ferreira, vou mandar para a SER lá em Porto Ferreira, tem Anguera Rio Claro, tem Anguera Matão, em Araraquara, e por aí vai, né, que seja perto, porque você, agora que está voltando às aulas presenciais, você vai ter também que dedicar um tempo para esses deslocamentos, né? Então, se você tem interesse, se você tem essa necessidade financeira, se acha que vale a pena, fica atento aí no site de vagas e também manje os currículos que tem alguém lendo, tá? O que eu considero que não é tão bacana, assim, a parte ruim da história, né, é a parte financeira, tá? Se você ficar com uma dedicação aí de 15 horas semanais, às vezes o teu valor não vai ser igual a uma bolsa CAPES, por exemplo, de 2.200 de doutorado. Mas se for uma bolsa de mestrado, talvez vai ser um pouquinho maior. Então, não pense você que vai ser um valor muito alto, e não vai ser, tá? Pelo menos não era, né? E eu acho que não deve ter mudado muito, porque a instituição visa o lucro, e se ele pagar muito para você, o lucro dele é menor. Então, esse é um problema. A quantidade de aulas que você vai ter que preparar para conseguir um valor bacana é muito alta, então você com certeza vai precisar dedicar muito tempo a preparar muitas aulas, isso não é legal. E também outro fato que não é muito bacana é que muitas vezes para você ter um valor um pouquinho maior, você acaba tendo que dar aulas em mais que uma instituição de ensino. Tipo, vou ter que ir em Araraquara hoje, amanhã vou ter que ir em Rio Claro, depois amanhã vou ter que ir em Piracicaba. Então, você acaba tendo que se dedicar a mais que uma instituição de ensino, tá? Então, era basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao programa, a ESC, a CAPES, pelo financiamento da minha bolsa, né? E ao LTC. Estou à disposição, está aí meu contato. E quem quiser entrar em contato comigo pode mandar e-mail, que eu normalmente respondo rápido. E acho que era basicamente isso. Depois acho que a gente pode tratar melhor de outros assuntos que ficaram pendentes aí também. Muito obrigado aí, Rogério, pela apresentação, trazendo mais uma visão aí. Sobre o ponto financeiro, até um comentário, cuidado assim, para não cair numa armadilha. Se for só pela questão financeira, eu vi um caso recente de uma pessoa que ia dar uma aula por semana, ia receber R$600 em Rio Claro. Aí você faz uma conta de boteco sobre quanto que ele vai gastar de gasolina para ir e voltar, e você descobre que ele vai pagar para ir trabalhar lá. Então, tomem cuidado, assim. Se é pela experiência, ok, você está investindo na sua carreira, mas tomem cuidado aí com armadilhas financeiras, né? Exatamente. Vou passar agora pro Ítalo. Agora o Ítalo é uma experiência bem diferente, que o Ítalo também é professor do IFISP, está agora no período de afastamento para poder dedicar ao doutorado, mas ele teve a experiência de fazer o mestrado em colaboração com a empresa, né? O projeto dele era com a empresa. Então, vou passar para o Ítalo fazer a apresentação dele, então, sobre o... Está disponível, Ítalo? Opa, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Tem uma apresentaçãozinha rápida também. Vocês estão vendo aí? Bom, então, primeiramente, bom dia oficialmente a todos, né, da minha parte. Agradecer também o convite. Meu nome é Ítalo Leite Camargo e eu vou falar agora para vocês sobre formas alternativas de se manter, continuar o tema, né, falar um pouquinho sobre como seria fazer um mestrado trabalhando na indústria, né. Então, rapidamente, sou aluno da ESC aqui desde 2010, uma foto, estava novinho ainda.
Fiz então graduação a partir de 2010, fiz um intercâmbio de 1 ano, mestrado também na ESC, trabalhando na indústria ao mesmo tempo, que é o que eu vou estar falando um pouco mais para vocês. Atualmente sou doutorando e devo terminar o meu doutorado aí nos próximos meses, então, segundo semestre. Atuação profissional, durante o meu intercâmbio eu fiz estágio no exterior. Voltando, eu comecei a fazer estágio nessa empresa, aqui em São Carlos mesmo, chama MT Thomson, ela é uma empresa de sensores automotivos, então, sensor de pressão, sensor de temperatura, sonda lambda. Fui efetivado lá e trabalhei cerca de 3 anos como engenheiro. E depois do meu mestrado, eu até vou comentar um pouquinho mais sobre isso, eu decidi seguir a carreira acadêmica, pedi as contas da empresa, comecei a fazer o doutorado com bolsa, e passei no concurso do IFISP, abri mão da bolsa e atualmente eu sou professor do IFISP. Bom, mas vamos ao tema principal, né, que seria fazer o mestrado trabalhando na indústria. Primeiramente, né, como aconteceu? Então, eu me formei, quando eu me formei, eu tinha uma vontade de, assim, estava meio de saco cheio de faculdade e tudo mais, queria trabalhar, queria conhecer coisa nova, mas logo passou essa vontade e deu a vontade de voltar para a faculdade, sabe? E aí, eu pensei, como que eu vou fazer isso, né? Tinha o salário lá e tudo mais, e aí eu vi a necessidade, enxerguei uma necessidade da empresa, de um equipamento, né? E pensei, eu acho que eu posso unir essa necessidade, né, do equipamento que comercialmente é muito caro e tentar ligar essa necessidade de um projeto a um projeto de mestrado e tentar unir tudo, né? E foi assim que surgiu. Bom, como resultados, no meu mestrado, eu desenvolvi mais de um equipamento lá para a empresa que eu trabalhava. Eles, inclusive, geraram uma patente, alguns artigos que a gente conseguiu publicar, e também um resultado importante em termos da minha vida é que depois disso eu decidi que eu era mais ligado à área acadêmica e eu decidi sair do meu emprego na indústria e me dedicar exclusivamente à vida acadêmica. Bom, aspectos que eu considero muito importantes de serem considerados e também combinados com a indústria, né? Caso você julgue, né? Você esteja considerando fazer isso que eu fiz, que seria um mestrado com um projeto dentro da empresa. O primeiro, prazo de entrega do projeto. Então, uma coisa que eu enxergo é que a indústria tem muita filosofia de quero isso para ontem, sabe? Então, às vezes você... é bem contrastante com o que a gente pretende fazer num projeto acadêmico, né? Então, no projeto acadêmico, eu quero desenvolver um equipamento novo, no mestrado. Então, você tem 24 meses, né, para estar desenvolvendo e chegar no projeto final. Então, isso é algo importante e é algo que eu sofri um pouco. Então, você conseguir conciliar a urgência da indústria com você ter uma metodologia robusta para uma publicação, uma metodologia científica, né? Então, eu lembro até hoje, né? Propus o mestrado, me deu 3 semanas, o pessoal queria a máquina, né? Queria o equipamento. Então, isso é um ponto que, assim, eu sugiro que seja bem combinado, né? Para que você consiga levar bem o projeto dos dois lados. Um outro ponto a ser considerado é a questão de propriedade intelectual. Então, você está desenvolvendo um projeto e você está envolvendo, né, a empresa e o seu mestrado ou doutorado. Então, nesse caso, relacionando-se com a empresa e a USP. Então, isso tem que ser muito bem combinado, inclusive documentado. A USP, ela tem a seção de convênios, então, antes de você começar um projeto desse tipo, é altamente, não é nem recomendado, né? É praticamente mandatório que seja feito um convênio
e que seja previsto toda essa questão de propriedade intelectual. Então, vai depositar uma patente, quantos por cento vão ser da USP, quantos por cento vão ser da empresa, e além disso as questões de custo da propriedade intelectual também, que elas são custosas. Bom, um outro ponto muito importante é a questão, né, um conflito aí de confidencialidade e publicação. Bom, você está desenvolvendo um projeto para uma empresa, mas, por outro lado, você está começando, né, iniciando a vida acadêmica. A vida acadêmica ela é bastante medida pelo índice de publicações, né, quanto você publica, citações e tudo mais. Só que a empresa, para ela, não é interessante, né? Você está desenvolvendo alguma coisa, um produto, um processo, ela vai querer reter toda essa informação para ela, né? Porque ela não vai querer que fique disponível para os concorrentes, pelo menos de forma geral. Então, isso é algo também que tem que ser bem combinado, né? O que eu posso publicar, o que eu não posso publicar. Então, algo bastante importante de ser considerado também. E, por último, tempo disponível para pesquisa, né? Algo que você tem que deixar bem claro, assim, bem claro e ter bem claro para você. Você trabalhando na indústria, você vai trabalhar aí no mínimo 40 horas, 44 horas semanais. Que hora que você vai fazer sua pesquisa, né? Então, isso é algo bem importante e que deve ser considerado. Bom, pontos que eu considero positivos de você fazer uma experiência como a minha, né? Você fazer um mestrado dentro da empresa. Bom, o primeiro é você ter verba para fazer o projeto acontecer. Então, ali, se você tiver um projeto que a indústria julgue que é importante, você vai ter dinheiro ali disponível e é aquele negócio. Eu fiz um negócio, às vezes, isso é algo que eu enxergo um pouquinho com dificuldade, que a gente tem dificuldade quando a gente está exclusivamente com bolsa e com verba de pesquisa. Você faz um negócio e, às vezes, você até consegue enviar. Se eu fizesse tal adaptação, ficaria melhor, mas acabou o dinheiro, não tem verba, você fica com as mãos atadas. Quando você está na indústria, se ela vê que é interessante para ela vai injetar dinheiro e fazer aquilo acontecer. Então, esse é um ponto positivo. Um outro ponto bastante positivo, que não pode deixar de ser considerado, é a remuneração, né? Se você trabalhando na indústria, é bem provável que você tenha uma remuneração maior do que uma bolsa. E um terceiro ponto que eu vejo positivo é que você tem a oportunidade de ver um projeto com aplicação direta na indústria, né? Então, você vai estar fazendo um negócio, você já vai ver ele sendo aplicado praticamente numa linha de produção, num produto final. Então, eu considero isso bastante legal. Bom, e aquela pergunta que sempre tem, né? Vale a pena? E eu, sinceramente, não sei responder, né? Vai depender do contexto de cada um. Para mim, foi uma experiência muito legal, agregou demais, até para me tornar o que eu me tornei hoje, em termos de experiência e tudo mais. Só que pegada, puxado. Eu considero uma boa opção para quem já está na indústria e quer experimentar a vida acadêmica. Então, eu estava lá, queria voltar para a faculdade, mas não tinha certeza se era isso que eu queria. Nesse caso, eu considero uma ótima experiência. Pode ser financeiramente interessante. Por outro lado, esse é um ponto que eu gostaria de frisar. Ela tende a limitar suas publicações, seja pelo fato de tempo que você vai ter, ou por aquele outro fato, né, de ter a questão de confidencialidade. Então, esse é algo que você tem que tomar muito cuidado, né, porque, como a gente sabe, a gente é medido por publicação. Então, nesse caso, você tende a ter limitação de publicações. Bom, era só isso, foi bem curto, mas eu me coloco à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigado. Esse aqui também é meu e-mail da USP, se alguém quiser mandar alguma dúvida no privado também, fica à disposição. Obrigado. Muito obrigado aí, Ítalo, pela apresentação. E eu sei que o professor Luben também teve ele estava participando até agora há pouco aqui na reunião, ele teve essa experiência também. Acho que ele tem projetos junto com a empresa, né? Então, alguns professores têm trabalhos aí com a Embraer, Petrobras, e vocês podem entrar em contato também, às vezes,
você pode tanto ir da empresa para a faculdade, quanto da faculdade para a empresa, existe também essa possibilidade. Vou passar agora para o Fernando, que ele vai trazer agora um pouquinho da experiência de ser um bolsista FAPESP, que é algo que a gente já está um pouco mais próximo do nosso contexto de bolsa, né? Mas que às vezes surge alguns medos, algumas coisas assim, aí, como é que é? FAPESP é muito mais puxado, tem aqueles relatórios, prestação de contas, vale a pena é muito concorrida, é difícil demais, como é que é isso aí? Então, eu vou pedir para o Fernando compartilhar um pouquinho da experiência dele aí. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, eu fiz engenharia aeronáutica, né, na USP, de São Carlos mesmo. Me formei em 2015. Durante a graduação, eu fiz iniciação científica, né, também com a FAPESP. E foram 2 anos de iniciação científica com a FAPESP. Aí, sobraram alguns dados, né, para pós-processamento. Eu aproveitei isso, né, para entrar dentro do mestrado, continuar aquilo que eu fazia na iniciação, só que agora no mestrado. Aí eu fiz o mestrado, ok, e depois eu entrei no doutorado e continuei com a FAPESP. Né? Então, foi desde 2013 com a FAPESP. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é, né? A principal vantagem da FAPESP, então, em relação às outras instituições de fomento, é o valor, né? O valor da bolsa, o valor mensal da bolsa é maior, e também o fato de que esse valor é corrigido, né? Conforme a inflação, enfim, conforme anda a economia, né? Aqui tem uma tabela, né? Mostrando os valores, né? E também já dá uma ideia de como ela faz, né? Então, até um certo período era um certo valor, né, para iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc, e depois passa a vigorar outro valor, né, valor corrigido. Na verdade é o contrário, né? Aqui até fevereiro de 2022 e depois o valor atual. Então, tem uma diferença considerável, né? Um valor, é uma correção considerável. Aqui também tem outro detalhe, né, que esses valores, eles são diferentes dependendo do período que você está dentro da pós-graduação, né, então o mestrado ele é dividido, né, e o doutorado também, ele é dividido por anos, e conforme esse tempo vai passando, você passa a ganhar um valor um pouquinho maior. Outra vantagem seria a reserva técnica, né, que é uma porcentagem do valor total da bolsa. Então, você pode usar essa reserva técnica para várias coisas, tipo comprar bens de consumo. Às vezes você quer comprar um computador, às vezes você quer comprar uma peça para o seu experimento, etc. Você pode usar esse valor para comprar. E aí tem essa porcentagem, né? Para iniciação científica e mestrado até 10%, né, do valor total da bolsa, e também ele é disponibilizado de forma gradual, né? Então passa um ano, naquele ano você tem esses 10%, aí se você não usar esse valor, no próximo ano você vai ter o do ano anterior mais o atual, né? Então se você quiser usar o valor total da bolsa, né, você só não gastar o primeiro ano e deixar acumular para o segundo. E esse valor também é corrigido, né, assim como o valor da bolsa em si é corrigido, o valor da reserva técnica também é corrigido. Você pode usar também para congresso, né, pagar congresso, pagar viagem do congresso, deslocamento até lá, né, então se você for fazer apresentar um trabalho em outro país, você pode usar essa verba para isso, né, para pagar a passagem e também a hospedagem, né, ela tem diárias, né, tem uma tabela de diárias, dependendo de onde você vai, você consegue bancar praticamente tudo e ainda sobra um pouco, né. Outra vantagem seria o BEP, né, que é essa bolsa de estágio de pesquisa no exterior. Então, se você pretende, né, fazer uma parte da sua pós em outro país, você pode
mandar esse outro projeto. Esse é o BEP, né? Um projeto à parte do seu projeto FAPESP. Então, o BEP é um projeto que quando você manda o projeto inicial, né, do seu projeto mesmo da pós, e é aprovado, você já tem que colocar no projeto inicial de que você pretende passar um tempo em uma instituição do exterior, né? Aí, quando chega, se for aprovado, depois, quando passa um tempo e você, de fato, vai ir para essa instituição, você tem que mandar um novo projeto, que seria esse projeto BEP, né? Então, como ele já foi aprovado no projeto inicial, o BEP quase com certeza vai ser aprovado também, né? E meio que eles já separam esse valor dessa bolsa no exterior, né? Já reservam isso na FAPESP para considerar já essa verba, né? Então, é meio que garantido. Então, como são projetos diferentes, ela também se comporta de forma diferente na questão de prazo, né? Quando você vai, né, para o exterior, a sua bolsa aqui no Brasil ela é congelada, e daí entra em vigor a bolsa BEP, e depois, quando você volta, encerra a bolsa BEP, você tem que fazer todo o processo de encerramento de bolsa, que é mandar o relatório, mandar a prestação de contas, etc. E volta a vigorar a bolsa no Brasil. Algumas desvantagens, entre aspas, né, que é bem desvantagem, né, é que o projeto ele leva um certo tempo para ser analisado. Então, você submete esse projeto, eles têm, eu não lembro exatamente do prazo, porque costuma variar, mas eu acho que uns 2 ou 3 meses para ele ser analisado, né, para você ter uma resposta, né, que pode ser positiva ou negativa. Outra coisa meio complicada também da FAPESP é a prestação de contas e relatório. Então, essas prestações, né, elas são um pouco complicadas de fazer, em geral, mais a prestação de contas, né, porque você tem que definir tudo o que você tem que especificar tudo que você gastou e por que você gastou aquele dinheiro, né, no caso de uso da reserva técnica, e também o relatório, né, a questão do relatório é um pouco complicada, porque se você manda esse relatório e um assessor, né, que normalmente é um outro professor, ele vai ler e vai dar um parecer dele do seu relatório, né? Ele vai considerar o que você fez nesse período, né, de um ano, relatório anual, e com isso ele vai dar a resposta dele. Olha, tá ok, foi muito bom, conseguiu cumprir aquilo que ele especificou, então tá aprovado. Mas ele pode achar também que não foi o suficiente. Ó, nesse tempo você poderia ter feito mais. Então, ele pode dar um parecer negativo, né? E aí entra toda essa problemática aí de você cumprir o especificado, né? O que você se propôs a fazer. Então, se for um parecer negativo, você tem que ou mandar um novo relatório, né? Se eles aceitarem, se eles propuserem isso também, ou, inclusive, eu acho que eu nunca vi, mas talvez cancelar a bolsa, né? Cancelar o projeto. Uma outra desvantagem seria a dedicação exclusiva. Então, quando você se propõe a receber essa bolsa, você não pode exercer nenhuma atividade remunerada, né? E então você não pode trabalhar, você não pode receber outra bolsa, enfim. O que nem é bem exclusivo da FAPESP. Como obter, então, né? Você precisa submeter um projeto bem escrito, né? Você tem que especificar a finalidade, qual que é a motivação do seu trabalho, para que ele vai ser usado. Então, você tem que fazer uma boa revisão bibliográfica, né? Mostrar bem o estado da arte, como o que já tem feito, né? Ou, eventualmente, aquilo que você já desenvolveu em algum momento da sua vida. Tem que definir de forma clara um cronograma inicial, especificando o que você vai fazer dentro desse período de vigência da bolsa. Isso é bem importante.
E algumas coisas que influenciam no resultado é o histórico do aluno. Então, ter boas notas já é um bom indicativo, né? E publicações, se você tiver, também influencia nesse parecer, né, de positivo ou negativo. Mas tem alguns outros pontos também, né? Tem essa diferença entre o mestrado e o doutorado, por exemplo. Na questão da análise, né, do projeto, o mestrado e o doutorado eles ficam um pouco meio que entendidos de forma diferente, no sentido de que se você está no mestrado, você não tem publicações ainda, né? E no doutorado você já vai ter do mestrado, caso você já tenha feito. Então, se você não tem publicações, a sua nota pode ser um pouco mais baixa. Então, não tem como eles saberem, né, se é viável te dar uma bolsa ou não, né? Se você vai conseguir realizar aquelas atividades que você propôs no projeto, de fato ou não. Então, a diferença entre mestrado e doutorado está mais no sentido do seu orientador, né? Então, se você tem um orientador que já tem um certo renome, né, um certo histórico com a FAPESP, é bem mais e positivo, né, que esse histórico seja positivo, você tem uma tendência, o seu projeto tem uma tendência maior a ser aprovada, né? Claro que isso não está muito de forma clara lá nas regras da FAPESP, mas é algo que acontece. Então, se o seu orientador tem alguma pendência prévia, né, isso pode também influenciar no resultado, ou se você mesmo tem uma pendência prévia, né? Às vezes você recebeu uma bolsa da FAPESP de iniciação ao mestrado e deixou alguma coisa pendente, isso aí vai influenciar na decisão do próximo projeto também. E seria basicamente isso. Desse resultado da análise do projeto, tem algumas coisas que são meio complicadas, no sentido de que, às vezes, seu projeto está perfeito, né? Não tem nada de errado no seu projeto, é totalmente justificável você estudar aquilo, mas, mesmo assim, ele pode ser negado, né? Isso vem mais do processo em que isso é feito, né? Como que eles analisam esse projeto, né? Então, eles recebem uma remessa grande de pedidos, né? De projetos para analisar, e para conceder, de fato, a bolsa, eles selecionam dentre aqueles projetos que eles têm ali quais que eles vão financiar de fato. Não dá para financiar tudo. Então, às vezes, dependendo da quantidade de projetos que tem para analisar e da qualidade desses projetos, o seu projeto pode não ser aprovado. Então, isso é complicado. Mas, enfim, acontece também. Então, eles podem dar um parecer positivo, mas falar que não tem bolsa para dar. Mas, enfim, uma possível solução para isso seria mandar de novo depois de um tempo, né? Então, às vezes melhorar o projeto, né? Porque como eles dão sempre um parecer, você pode usar esse parecer para melhorar o projeto que você já tem e resubmeter no futuro. Então, se você tem um projeto bem justificável, há uma boa chance de passar dessa fase. Isso seria mais ou menos isso. Tem bastante informação no site da FAPESP, tem várias normas, vários editais que vocês podem conferir lá no site mesmo direto. Tem uma seção lá de fax, né? Vocês podem conferir lá se vocês tiverem mais dúvidas. Muito obrigado aí, Fernando, pela apresentação. E compartilho, eu sou bolsista FAPESP também, compartilho algumas dessas desafios e oportunidades que a FAPESP traz, né? Realmente ela dá mais e cobra mais. E por um lado também isso é uma cobrança, ajuda em alguns aspectos. Esses relatórios anuais, assim, chega no final, você tem coisas, você teve que escrever, né? Você foi obrigado a escrever durante
o curso, durante o período, então você acaba tendo que se organizar mais e como você prometeu, você tem que cumprir. Então isso também é um chicote ali atrás que te ajuda a correr na direção do final do seu mestrado ou doutorado. Muito obrigado aí pela contribuição e vou deixar agora aberto para as perguntas, né? Vou moderar aqui a ordem. Quem quiser pode levantar a mão aí virtual e eu vou passando a palavra. Ítalo. Não, só queria acrescentar uma coisa aqui para vocês, que eu acho importante, né? Para quem pensa, né, em ser professor, seja substituto, ou seja, eu quero talvez no futuro ser professor do IFIS, ser professor da Unesp. Mesmo quando a gente está no início da pós-graduação, dá uma lida em edital. Edital é a coisa mais importante, e é o que está lá, provavelmente vai se repetir, e diferentes instituições têm diferentes demandas, diferentes características. E às vezes, assim, você está terminando o doutorado, aí você vai começar a ver isso. E às vezes você vai ver, putz, dava para eu devia ter feito isso durante a minha pós-graduação e não fiz, né? Então, esse é um conselho bastante importante. Então, assim, tem coisas que a gente nem sabe, mas vale ponto. Então, como eu falei, cada instituição tem um edital diferente, mas, assim, comecem a dar uma olhada nisso. O edital é a regra do jogo, né? Então, é importante. É só isso. Alguém quer levantar alguma pergunta? O professor Marcelo. Matheus, não quero levantar de fato nenhuma pergunta, mas talvez possa querer levantar algumas polêmicas. Mas não, eu queria dizer o seguinte, também tem, em relação a essas questões de financiamento, eu posso falar também um pouco do ponto de vista não o ponto de vista do orientador, mas as experiências que eu tive. E com essas fontes alternativas, com todas essas fontes de fomento. Eu tive alunos de todos os jeitos que vocês falaram. Não, esses alunos, professores, eu não tive. Eu tive outros com diferentes tipos de financiamento. Bom, primeiro deixa eu falar o seguinte. Eu também fui aluno de mestrado em tempo parcial. Eu trabalhava e fazia o mestrado. Como é que eu fiz? Eu consegui, tive sorte, provavelmente, consegui negociar com a minha empresa, trabalhar 20 horas semanais. E aí eu dedicava as outras 20 horas semanais para o mestrado e eu, na verdade, trabalhei nos finais de semana também. Eu tive alunos com bolsa da indústria, né, tipicamente da Embraer. E às vezes foi difícil de conciliar, porque, por exemplo, uma vez eu ouvi da Embraer, que dava bolsa para o aluno, que o aluno, na verdade, tinha 2 trabalhos. O trabalho do mestrado e mais o trabalho da Embraer, que não era a mesma coisa. Então, assim, eu achei uma atitude um pouco ilegítima da Embraer, porque a bolsa era uma bolsa de mestrado, aliás, doutorado até. Inclusive, tinha sido dito para o órgão de fomento, que era a FINEP, que era uma bolsa de doutorado. Vocês estão querendo Vocês falaram para a FINEP que vocês queriam um doutorado, agora vocês estão dizendo que vocês querem 2 coisas. Eles fazem o doutorado e também fazem o trabalho da Embraer. Não pode ser 2 coisas diferentes. Então, assim, mostra como é difícil de conciliar. Eu até falei assim, o cara recebe um salário só e tem que fazer 2 trabalhos. Então, isso não está certo. Eu tive 2 alunos que estavam fazendo mestrado comigo, um de mestrado, um de doutorado, que eventualmente arrumaram um emprego e eles eventualmente desistiram do mestrado e do doutorado. E não foi por causa de mim, não é que eu falei assim, o seu desempenho não está adequado. Eles praticamente nunca mais apareceram. Até um dia eles falaram, Marcelo, eu não vou dar conta mais, eu desisti. Mas que eles ficaram infelizes, né? Eles arrumaram um emprego, porque eles estão felizes no emprego deles, tá? Acho que funcionou para eles. Teve um aluno de mestrado que funcionou, estando na empresa. Mas o trabalho dele dentro da empresa, no caso era a Embraer também, o trabalho dele dentro da empresa era fazer um mestrado. Esse funcionou bem. Mas foi um caso único.
em relação à bolsa da FAPESP. É muito boa a bolsa da FAPESP. Entretanto, a bolsa de doutorado, ela é... O compromisso da FAPESP é com 3 anos, esse bolsa de doutorado. Se tiver o BEP é uma coisa adicional. É possível fazer uma extensão de bolsa. Mas existe um risco. Pois não? Ah, é? Opa. Ah, tá. Então que bom que mudou. Porque 3 anos é um projeto de risco. Muitas vezes é um projeto de risco. Bom, claro que depende de cada supervisor. Mas o que é preciso ver também é o seguinte, tem essa curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado é uma curva exponencial. Então, o último ano, você sabe um monte, né, em relação ao primeiro ano. Quer dizer, quando você tem 3 anos de mestrado, de doutorado, ao invés de 4, se eles tivessem os últimos 3 anos, o seu doutorado quase que não mudava, porque o seu primeiro ano, você produz muito pouco desse primeiro ano. É um negócio que você, ao final, parece que esse ano não rendeu muito. Mas rendeu na forma de aprendizado, né? Então, assim, a questão é que quando você tem só 3 anos ao invés de 4, o que você perde é o último ano, que é realmente o ano em que você deverá ser o seu ano mais produtivo, né? O ano em que você vê coisas sendo... Quando o experimento já funciona, quando o código computacional já está funcionando e você consegue gerar resultados de forma rápida, e você já tem maturidade para saber avaliar aqueles resultados e ajudar o seu supervisor a tomar decisões sobre onde que esses trabalhos podem ser publicados e como apresentá-los e tudo mais. Então, mas agora essa FAPESP passou a ser... Mostra que, então, não era só eu que pensava assim, né? Acho que outras pessoas dentro da FAPESP também começaram a pensar que 3 anos era às vezes um investimento que a FAPESP fazia que não tinha os resultados que ela esperava por causa do investimento no último ano. Tá bom. Era isso, Matheus. Obrigado. Obrigado aí, professor Marcelo, pela contribuição. Eu me lembrei também que, às vezes, numa emergência, assim, tem outras fontes de financiamento também na faculdade, né? Tem a Bolsa Pai, que é um pequeno complemento de quase 700, 600, 700 reais. Está tendo atualmente a Bolsa PAP, que é uma bolsa especial para a pandemia e está aberto o edital ainda, se alguém tiver sem bolsa aí. É uma bolsa parecido com a Bolsa Pai, só que é para ser fora do horário de aula. É para auxiliar os alunos a recuperarem o aprendizado. Então essa bolsa está disponível, entrando no sistema Janus, tem alguns projetos disponíveis. E tem também os editais da bolsa da Univesp, né, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que não sei se é todo ano ou todo semestre tem, e o valor é igual ao valor de uma bolsa. Só que, digamos assim, você vai ser um professor virtual, né, dessa universidade. O trabalho de um professor não é nada simples, também são várias horas semanais, mas para quem tiver sem bolsa é uma possibilidade também. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Edson. Matheus, você mencionou a Bolsa PAP voltada para resolver, né, as deficiências resultantes da pandemia. Essa bolsa é remunerada? Sim. É? Acho que alguns de vocês devem ter recebido por e-mail. Acho que você pesquisar no Google Bolsa PAP, USP, deve sair alguma coisa. No Janus você tem o valor. O valor é próximo de R$600. Então, colocando PAP USP, você vai encontrar. O valor dela exato aqui é... R$600 para pós-graduandos. E acho que tem uns 3 projetos disponíveis no Janus para a escola de engenharia. Então você entra no Janus, tem uma aba com essa informação. Ok, obrigado. Então, se não tem perguntas, eu tenho algumas sugestões aqui de questões. Vou passar uma pergunta para o Rogério, que ele chegou a ser coordenador, né,
do curso, e são duas questões. Uma, o que te fez virar coordenador, né, no curso ali, e como você estava já envolvido na escolha de professores, o que a escola particular, que a faculdade particular olha na hora de contratar um professor? Tá legal, Matheus. Minha câmera pifou aqui, então vai ser em câmera mesmo. Desculpem, tá? Bom, eu fui escolhido por força, vamos assim dizer. Fui forçado a me tornar coordenador. Como eu tinha já experiência como professor e também já fazia um tempo que eu estava na instituição, então eu já conhecia os trâmites de funcionamento como um todo. Foi sugerido meio que obrigatoriamente que me tornasse coordenador de curso. Não que isso fosse um interesse pessoal meu a princípio, mas depois acho que foi de grande valia, porque eu passei a conhecer a instituição da parte não como professor, mas como empresa, vamos assim dizer, né? Quando você é professor, você não tem muito você não fica muito atento às questões financeiras da empresa, verdadeiramente falando. Bom, aí, então, como coordenador, é uma coisa que eu sempre falo, quem me conhece já ouviu essa fala minha muitas vezes, de que eu, como coordenador, ia ter que demitir eu como professor, porque o salário começou a ficar alto, né, porque tem um plano, né, de desenvolvimento um plano de carreira, vamos assim dizer, que é horizontal e vertical, então eu comecei a entrar nesse plano de carreira e aí meu salário está ficando muito alto e eu tenho que demitir eu como professor. Eu como coordenador, eu tenho que demitir eu como professor. Bom, o que a instituição busca de um professor, vamos assim dizer, né? Bom, antes de mais nada, quando eu ia contratar alguém como coordenador, eu já avisava que ia precisar de tempo da pessoa, porque isso é fato, não tem como. O tempo é o critério primordial, vamos dizer. Muitas vezes quem está numa situação de entrar não tem muito tempo, né? Não está preparado para o tempo que vai ser necessário. Então, isso é uma coisa que eu sempre deixava claro para os professores que tinham interesse, que ele ia ter que dedicar tempo, não só das aulas presenciais, no caso, ou então agora virtual, mas também os demais tempos que ia ter que dedicar. Mas o que a gente busca? A questão de publicação não era muito interessante no caso, isso não era um fator relevante, porque a instituição que eu estava não tinha interesse em publicação, não era muito interessante. Mas é importante que a pessoa tivesse já alguma experiência assim como professor, então se a pessoa tivesse sido aluno pai ou qualquer outro aluno, né, de outras instituições, que tem outros nomes, né, por exemplo, a Federal de São Carlos tem outro nome, eu não lembro agora, mas tinha outro nome. Então, se ele tivesse participado, isso é importante, porque o professor não era muito cru, né, no assunto, já tinha tido alguma experiência como professor, além do fato de ter alguma experiência profissional na empresa também, porque a instituição, quando ela é particular, o público é um pouco diferente do nosso, na pública, vamos assim dizer. Então, muitas vezes a pessoa trabalha durante o dia e à noite faz um curso de graduação. Então, como o foco do aluno é um pouco diferente, né, mais industrial, então, se o professor tivesse uma experiência já na indústria, era um fator também bem interessante. E o que desmotivava, no caso nosso lá, era o fato do salário não ser alto. O salário de 30 e poucos reais aí a hora a aula, então, é um caso que nem você disse, R$600 semanais. Né? Muito obrigado aí, Rogério. Vou perguntar agora para o Ítalo também. Você que teve dos dois lados aí, teve fazendo com empresa e agora fez o mestrado com a empresa e fazendo doutorado agora com o professor, né, no IFISP. O que você acha que foi o maior contraste das duas realidades? Bom, eu acho que assim, a empresa, assim, pelo menos era a visão que eu tinha, ela não estava interessada que eu fizesse uma pós-graduação. Isso era uma consequência, mas o que ela queria era o projeto. Então, assim, por outro lado, né, o IFISP, acho que já até foi falado aqui, ele incentiva bastante que você faça isso. Então, esse o IFISP permite que você deixe uma quantidade de horas, né, para que você faça sua pesquisa e tudo mais. Por outro lado, na indústria,
não tem isso, né? Pelo menos eu não tive isso, né? Eu trabalhava as minhas 40 horas lá e me virava para fazer o mestrado fora disso. Então, esse é um ponto bastante contrastante. Agora, jogando a favor da indústria é a questão de financiamento, né? Na empresa você tem... rola muito dinheiro, e desde que a empresa considere que o que você está fazendo é importante, vai ter muito dinheiro disponível para o seu projeto, né? Então, eu posso... A gente que é de projeto de máquina, a gente sofre bastante, né? Porque às vezes você manda usar um negócio, ficou um pouquinho fora, putz, não tem mais dinheiro para fazer. Na empresa não tem isso, né? Às vezes você fala assim, estou em dúvida se faço isso ou isso. O seu superior fala, não, faz os dois, aí precisa rodar logo. Então, essa é um ponto bastante contrastante também. Legal, aí, muito obrigado aí. Eu ia perguntar algumas coisas para quem foi professor, mas eu achei legal a dica do Ítalo e acho que foi do Hélio, né, conta muito ponto, né, nos editais, essas experiências profissionais, né? Então, olhem os editais das faculdades que vocês pretendem prestar o concurso, e já antes do final do doutorado estejam atentos, né, a esses editais. O que eu posso fazer para estar me preparando, né? Então, acho que isso que o Ítalo falou de já começar a ler os editais é um bom caminho. Saber as regras do jogo faz toda a diferença. Só um parênteses aqui. Não lembro de qual instituição que era, mas era do Instituto Federal. Talvez seja até do próprio IFISP. Que você ter uma licenciatura, né? Que você pode fazer, por exemplo, uma licenciatura em matemática depois de bacharelado. Contava tanto ponto quanto um mestrado, sabe? Era tipo assim, contava um absurdo. Então, assim, é uma coisa que às vezes você pode ponderar e considerar que é interessante você fazer, né? Então, por isso que eu falo, você vê os editais, vê onde você vai focar e vê como que você pode se preparar da melhor forma. Eu acho que essa é uma dica aí para a vida. Muitas vezes eu vejo assim, você vai num congresso, vai ter uma premiação, dá uma lida, qual que é a regra, o que eles querem ver no seu trabalho, né? Você vai mandar um projeto FAPESP, entra lá no site da FAPESP, vê o que eles avaliam. Escreve, fala de forma que vai agradar, né? Então, muitas vezes, um concurso, você vai naquele concurso fazendo de acordo com o que aquela instituição gosta, né? Isso faz toda a diferença. Eu vejo no pessoal do laboratório que tem prestado concurso, eles estudam o edital antes e vão assim, escolhem os livros que aquela instituição gosta, faça algo direcionado, seja para a FAPESP, seja para o concurso, sempre procure saber as regras e se preparar para isso. Denis? Olá, Matheus, posso dar algumas dicas em relação ao concurso? Acho que até da minha experiência, coisa rápida. O pessoal levantou bem a questão de edital. Os editais do Instituto Federal, eles têm uma mudança de um concurso para o outro, então vale a pena ficar atento ao edital que você está prestando. Em alguns, de fato, a licenciatura ela pesa, em outros não. Porém, é importante que se fique atento que, às vezes, a licenciatura pode não ser ponderada, né, no edital, mas há uma cláusula de exigência, que caso você entre no instituto, você deva fazer uma licenciatura. Colegas que prestaram antes de mim, no edital deles tinha a exigência, no que eu prestei não tinha a exigência. Tá? Então, é muito importante estar atento aos editais. E assim, de uma maneira rápida, até porque, se eu não me engano, acho que foi o Rogério que compartilhou conosco, que está aberto o concurso para o Instituto, tá? Vocês vão, para professor efetivo, normalmente é uma primeira fase, com uma prova, tá? Questões de alternativa, são assuntos, por exemplo, falando aqui da engenharia, né? São assuntos gerais, não são extremamente aprofundados, então, coisa tranquila de se fazer. Na segunda prova que é o desafio, principalmente para o pessoal que acaba indo para pós e esquecendo da questão acadêmica, né? Que é dar uma aula, né? E aí é que entram as variações dos concursos, alguns eles determinam um tema específico, outros você escolhe, outros você pode ser sorteado na hora e assim por diante, mas no geral é dar uma aula. Muito rapidamente, como dar essa aula, né? Primeiro, verifique o tempo que você terá disponível.
2, verifique para qual curso você deverá preparar a aula, se é para um curso técnico ou se é para um curso superior. 3, tenha um plano A e um plano B, tá? Não vá só preparado para a lousa, não vá só preparado para slide. Por quê? Você pode chegar na sala de aula preparado para slide e a sala não ter cortinas, ou não ter energia. Então, alguma coisa dá errado. Se você foi só com seus slides, problemão. Se você foi preparado para a lousa, e você vê durante a aula que aquilo vai consumir um tempo maior do que o previsto, porque na hora do nervosismo tudo é diferente do treino, você também tem um problemão, tá? Se você for para slide, tenha em mente que você deverá levar o aparelho, tá? Muito dificilmente será fornecido, até para a escola se isentar de uma possibilidade do aluno falar, tinha um aparelho, mas não era bom, e isso prejudicou minha pontuação. Se for para a lousa, esteja preparado com giz ou aquela caneta para escrever em lousa quadro branco. O que se avalia nesse tipo de prova? É a sua habilidade em lidar com o tema, a sua habilidade em lidar com o tempo, com os alunos e com as tecnologias ou os recursos, metodologias didáticas para ministrar a aula. Normalmente a banca é composta por 3 pessoas, sendo 2 da área e uma terceira que é da área pedagógica. Então, essa pessoa pedagógica, você pode falar o que quiser da técnica, ela não vai entender, ela nem está interessada em entender, tá? Ela quer ver a sua qualidade docente, tá? E nos outros 2, eles vão avaliar também a qualidade docente, mas principalmente a técnica. Algumas pessoas chegam para esse tipo de concurso, Matheus, se tiver que me cortar, sinta-se à vontade, tá? Não se prenda a mim. Algumas pessoas chegam para esse tipo de concurso querendo aprofundar para valer em alguns assuntos. Não. Coloque o básico, que você tenha segurança com qualidade, do que tentar se aprofundar ou falar muito e se perder. Em questão às metodologias, por exemplo, faça o seguinte, dê esse tipo de aula. Coloque uma introdução resgatando conteúdos de aulas passadas, tá? Você tem que chegar no concurso como se você já conhecesse aquela sala, que você já deu aula, já está dando aquela matéria há algum tempo. Não é a primeira aula que você está dando, não, você já sabe até o nome dos alunos. Então, sempre comece na aula passada ou em aulas passadas, faça uma muito breve revisão, inclua conteúdo novo e encerre apresentando exercícios, tá? Faça pelo menos um exercício. Em relação à colinha, é interessante que você evite usar a colinha na hora de mostrar o conteúdo novo, mas na hora de passar um exercício na lousa, você pode, obviamente, consultar um texto. Leve uma lista de exercício impressa, entregue uma para cada membro da banca e fale, essa lista eu entrego para os alunos ao final da aula e eles levarão para casa para fazer. Nessa lista de exercícios, coloquem exercícios de concurso, por exemplo, Petrobras, a Abraman, e enfim, exercícios que você acabou não inventando, tá bom? Dá um peso maior. Durante a aula expositiva dialogada. O que é esse tipo de aula? É a aula que você não dá uma palestra, você conversa com os alunos, então você faz uma pergunta direcionada para a classe e finja que ali não tem só os 3 membros da banca, mas os 40 alunos da sala de aula. Ninguém vai te responder, a banca não interage contigo, mas você finge que tem os alunos, faça a pergunta para os alunos, finge que você recebeu uma resposta, ou enfim, continue a aula, mas interaja com uma sala imaginária. E, finalmente, hoje, com a questão da pandemia, nós temos os recursos aí de, por exemplo, que já haviam, mas agora estão sendo mais explorados, o Google Classroom. Use isso, tá? Crie uma sala no Google Classroom, coloque materiais complementares, coloque a lista que, inclusive, você levou impressa, e diga para os alunos ao final da aula, acesse a sala no Google Classroom com esse código, lá terá a lista, lá terá vídeos complementares, enfim. Com isso, a banca vai ver que você domina a matéria, domina ferramentas didáticas, domina o tempo e tem a destreza para lidar com os alunos. Evite ficar de costas para a banca, tá? Mas eu tenho que passar matéria na lousa. Matéria na lousa, pessoal, a gente não passa escrevendo na frente do olho. Braço um pouco para cá, corpo um pouco na diagonal em relação à lousa, para que você mantenha o contato com a banca, mesmo que seja periférico, tá?
virou a bolinha do olho, você já conseguiu estabelecer um contato periférico com a banca. Não fique exclusivamente de costas. E se for no EAD, né, se for uma entrevista online, é tudo isso que eu falei, só que aí você usa, de fato, só slides, tá? Se for online, pessoal, slides. Pelo amor de Deus, não tentem fazer com uma lousinha na sua casa e passar matéria na lousa, fica aqui afastado. Por melhor que seja a câmera, consome tempo de movimentação, normalmente é muito curto, e a qualidade não fica legal, tá? Não compre também uma lousa para você fazer. Eu que caí ou o Denis que Eu caiu? estendi, mas era só isso. Voltou aqui, acho que tinha... Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Sim, estamos ouvindo sim. Foi o Denis que parou mesmo. O Denis, você deu uma pequena congelada agora no final, mas foi só a conclusão sua. Ah, tá, beleza. Era... Excelente dicas aí para concursos. Agora já está dando meio-dia, né? Foi muito bom aí sua contribuição, e Denis. Depois eu já vou falar sobre as programações à tarde, né? Então, 2 horas nós retornamos, vamos ter uma palestra com o professor convidado, o professor Valdir, da UFTPR, que ele vai falar sobre como escolher a sua revista para publicar. Então, ele vai falar um pouquinho sobre as métricas das revistas, né? O que é o Qualis, Quartil, JCR, SJR, como é que eu avalio o fator de impacto, número de citações. Então ele vai dar uma palestra um pouco mais técnica sobre esses pontos. E depois, 3h30, nós vamos ter uma mesa redonda parecida com esse formato, com 3 ex-alunos do programa contando um pouco de experiências internacionais deles, né? Então todos eles estão nos Estados Unidos atualmente. Então tem um que está empreendendo lá, outro que está fazendo doutorado, outro que fez o sanduíche e agora está no pós-doc. Então eles vão contar um pouquinho da experiência internacional, como conseguir, as vantagens e desvantagens, num formato parecido com o que a gente teve aqui hoje. Então eu agradeço a participação de todos aí. Fica aberto aí se alguém quiser ainda dar alguma outra dica de concurso. Acho que não, então estamos encerrados aí. Um bom almoço aí para todos aí.